Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira com mais um momento das nossas pérolas de sabedoria e já eu vou entrar no assunto. Estamos falando um pouquinho sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Vale a pena você continuar comigo. Daqui a pouquinho eu entro no assunto, mas antes fazer um convite para você nos seguir no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. E se você deseja estar conosco dia 3 de dezembro, minha gente, vamos ter um dia inteiro, às 9h30 da manhã, às 3 da tarde, é um domingo. Vai ser forte o agir de Deus e são vagas limitadas. Então você precisa correr para se inscrever, para garantir a sua vaga, para estar conosco aqui em Curitiba. O convite é para você de Curitiba, região metropolitana, você que me ouve na rádio local aqui no litoral do Paraná, Guaratuba especificamente. Ou seja, se essa informação está chegando para você, esse convite é para você estar conosco aqui em Curitiba no presencial, um dia sensacional que vamos ministrar 2 palestras, de manhã às 9h30 da manhã e também às 3 da tarde. Dia 3 de dezembro você precisa estar conosco, mas você precisa fazer a sua inscrição, vai valer a pena. Aproveite a oportunidade e já se mexa hoje, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, tá certo? Muito bem, vamos entrar então no nosso assunto aqui. Estamos num período de 40 dias de clamor, de orações, de ensinamentos, que eu tenho denominado os 40 dias de mergulhando na sabedoria do alto. Está muito forte e hoje, inclusive, estarei fazendo uma oração muito especial na virada do dia 31 para o dia 1º e eu tenho certeza que milagres vão acontecer na sua vida. Então você que nos ouve, você também está recebendo aí a nossa cobertura espiritual. Estamos orando por você e com você e estamos juntos e juntos com Jesus. Nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Muito bem, hoje eu quero ler aqui Efésios capítulo 6, o verso 10 e 11. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus, para que você possa resistir aos planos do diabo. Queridos, o homem, o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. É importante porque não deveria surpreender que o inimigo, quando eu falo inimigo, estou me referindo ao inimigo espiritual, as forças do mal, ele ataca essas 3 áreas: o corpo, a alma ou o espírito. Às vezes, suas flechas nos atingem em nossos corpos reais e resultam em doenças ou enfermidades. Tanto é que você já ouviu orar aqui certamente, quando a gente repreende o espírito de enfermidade, pode ser uma seta maligna que atinge alguém, então a gente repreende, expulsa. Tem enfermidade que não vai resolver com medicamento, porque é um problema espiritual. E problema espiritual, só Jesus para resolver. Por isso que a gente ora aqui no final e estamos aqui focados, ainda mais no dia de hoje, hein? Hoje a batalha vai ser forte, mas a vitória é daqueles que confiam no Senhor Jesus. Outras vezes, né, as suas flechas malignas têm como alvo nossas mentes e resultam justamente em confusão e até mesmo um tormento mental. E são flechas ardentes, diz a Bíblia, do inferno que afetam nosso espírito. Então a gente precisa descobrir que precisamos de estratégias espirituais para proteger cada uma dessas áreas. O Salmo de número 103, verso 3 e 4 diz o seguinte: Deus perdoa toda a sua iniquidade, ou seja, os pecados da sua alma. Cura todas as suas doenças, ou seja, os efeitos no seu corpo. E redime a sua vida da cova, ou seja, os efeitos em seu espírito. Então isso aqui aborda justamente uma estratégia espiritual para que a gente possa entender, a gente precisa entender que nós estamos sim em uma guerra espiritual. E essa guerra começa justamente com ataques à nossa mente, como flechas, como diz a Bíblia. Olha que interessante, Tiago capítulo 5, do 14 ao 16, diz o seguinte: alguém entre vocês está doente?
Então ele deve chamar os anciãos da igreja e eles devem orar sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé restaurará quem está doente e o Senhor o ressuscitará. E se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. Portanto, confesse seus pecados um ao outro e ore um pelo outro, para que você possa ser curado. Este versículo aqui que eu acabei de ler, embora referencie a doença física, também contém informações sobre os vínculos entre o corpo, ou seja, a doença, e a alma, pecado. E a gente descobre que a cura física muitas vezes segue a partir também de uma cura interior. Pessoa que está doente nas suas emoções, feridas. Eu, particularmente, no meu ministério, tenho observado muita gente sendo curada após nossos ensinamentos e a oração da fé. É interessante dizer o seguinte, que uma vez que nossos pecados são confessados, desarraigados e revelados à verdade, a cura física pode ocorrer naturalmente. Agora, existe outro aspecto na questão física, ou seja, nossa mente dita as realidades pelas quais vivemos. É por isso que as Escrituras nos dizem para renovar nossa mente. Romanos 12:2, renovar nossa mente. E o que acontece? O diabo e suas forças se alimentam da imoralidade e das trevas espirituais. Essa escuridão cresce à medida que nossa mente se associa a mentiras, enganos. Estas são as flechas ardentes de Satanás que são usadas para nos distrair da verdade do Senhor. Isso é justamente o que nós estamos comentando aqui de uma guerra espiritual. E qual que é o alvo de Satanás? O alvo de Satanás é a sua mente, de mentalidade. Suas armas são mentiras. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira está correndo solta no planeta Terra e está contaminando as pessoas. E o propósito dele, do inimigo, é torná-lo ignorante à vontade de Deus. Agora, qual é a sua defesa? É justamente a inspirada palavra de Deus. Sem que a palavra de Deus nos mostre sua verdade, nossas verdades, ou o que consideramos verdade, governarão a nossa mente. Não é à toa que, provavelmente no dia de hoje, está acontecendo em várias partes do mundo, não vou dar nome aqui, uma certa festa. E a gente sabe, como cristão, que é uma festa maligna. Entendeu? Maligna, mesmo que alguém a tenha com uma cultura ou com outras coisas mais, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é uma guerra espiritual. A guerra está travada. Hoje, pessoas que não seguem a Cristo estão também se posicionando quem eles estão seguindo. Essa é a verdade. Então, se você que me ouve é um cristão, você tem que se posicionar como um soldado de Cristo. Nossas armas não são armas carnais, e sim espirituais. E a inspirada palavra de Deus, quando a ouvimos, quando nos instruímos na palavra, cremos na palavra, praticamos a palavra, nós se fortalecemos nas verdades de Deus, meu amado. Então, se queremos ser cristãos poderosos e influentes, precisamos ter autoridade sobre nossa mente. É isso mesmo. Isso acontece identificando e rejeitando os pensamentos que não são de Deus e em seguida substituindo-os pelas verdades de Deus. Você pode facilmente reconhecer pensamentos ou mentiras do inimigo, porque eles o afastam da pessoa de Jesus. Se um pensamento ou impressão vem de Deus, sempre o aproximará dele e de suas virtudes. Se você pensa algo e está se afastando de Deus, está desinteressando pela sua comunhão com Deus, com certeza não é de Deus. E interessante que uma das nossas técnicas mais fortes de guerra é fundamentar-se justamente
nas Escrituras. Por isso que nós lançamos 40 dias mergulhando na sabedoria do alto. Qual que é a sabedoria? Jesus, a nossa fonte de toda sabedoria. Jesus demonstrou isso quando foi tentado pelo diabo no deserto. Esta palavra viva não apenas lhe proporcionou a verdade, mas em última análise o protegeu dos planos do diabo. E a Escritura funciona da mesma maneira para nós. A Escritura aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, quando você entende o que Deus está te falando com relação às Escrituras, o poder da palavra. Então, quando somos atacados por mentiras e enganos, a palavra de Deus é nossa primeira fonte confiável de refutação. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e ativa ou eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando na divisão da alma e do espírito, das articulações e medula, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se você quer viver uma vida com o poder de Deus, influência espiritual, precisamos reforçar nossa mente com as Escrituras. Paulo chama a palavra de Deus de nossa espada do Espírito. E a nossa única arma listada nesta famosa passagem é a palavra, a nossa arma. E infelizmente, muitos cristãos entram em batalha sem equipamento e sem espadas. João 14:26, nós vamos orar. Olha que lindo isso aqui. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele lhe ensinará todas as coisas e trará à sua lembrança tudo o que eu lhe disse. Então o Espírito Santo, ele está conosco. E ele, debaixo deste poder de Deus, nós podemos vencer as forças do mal. Então os ataques espirituais são um ataque direto do reino demoníaco e ganham influência à medida que mais e mais pessoas praticam e toleram o pecado. E esse pecado cria portas abertas que permitem ao demônio mais acesso à vida de uma pessoa. Então, à medida que mais e mais pessoas administram o mal, os demônios são atraídos pelo seu corpo. Isso é guerra, é espiritual. E Jesus adverte sobre o que acontece quando as pessoas praticam o pecado. Ele diz, em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por isso que Jesus veio para libertar os cativos. E quando você se entrega totalmente a Cristo, Ele vai libertar você, restaurar você, e você se torna então uma nova criatura. Vem para Jesus, você também. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais uma palavra, Senhor, que o Senhor nos deu para ministrar. E o meu desejo, Pai, que todos que estão ouvindo estejam entendendo o que de fato elas precisam entender com relação a esta guerra espiritual. Proteja cada ouvinte, respectivamente a família do ouvinte, livre de todo mal e toda arma forjada do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família e contra a família do nosso ouvinte. Toda arma do mal seja desfeita, destruída em o nome de Jesus de Nazaré. Senhor, proteja cada ouvinte, cada família com o teu sangue, Jesus. Nos livra de todo mal e tenhamos um dia abençoado e tenhamos também uma virada de mês, de outubro para novembro, de prosperidade, de abundância, de proteção divina. Assim nós oramos e abençoamos o povo para todo sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.